Eu vou ler com os irmãos, se os irmãos quiserem abrir, 1 Samuel 13:8. Depois a gente vai pular o 15:22. Saul tem uma série de iniciativas erradas. A história do reinado, desde quando ele foi ungido, ele começou a tomar decisões a qual Deus não aprovava. Talvez, eu creio que Deus permitiu, Deus até ungiu Saul, porque Deus conhece os corações de todos. Deus talvez ungiu Saul porque sabia o que estava no coração de Saul. Então Deus queria mostrar o que é um rei segundo os homens e com Davi um rei segundo Deus. Então há uma diferença entre Saul e Davi. Uma outra ocasião eu trouxe uma pregação a respeito disso, acho que ficou bem, a linha ficou bem visível entre os dois. Então 1 Samuel capítulo 3, versículo 8, esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: portanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias atrasados, e os filisteus já se tinham ajudado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangindo-me, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedesse neciamente, loucamente, e não guardasse o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ou seja, Saul, ele tomou a frente do sacerdote de Samuel. Ele tinha que esperar Samuel. Não importa se estava demorando, não importa, aquela função era de Samuel, não era de Saul. Ele não tinha nada que oferecer no holocausto, era Samuel. E ele foi lá, tomou a frente do sacerdote. E quantas vezes nós, como crentes, somos tentados a achar que somos melhores do que o anjo que Deus colocou à frente? E muitas vezes a gente se pega no pensamento, até mesmo com falas, falando: puxa vida, eu faria melhor que ele. Isso é pecado. Isso é pecado. O Senhor nos chama hoje, para nos arrependermos. E se Ele colocou o anjo, Ele colocou o anjo, é o anjo que nós deveremos crer que a ação de Deus vai vir por intermédio desse anjo que Deus colocou. Então aqui já começou a desobediência, logo de cara. Aí tem uma segunda que eu não coloquei no estudo, mas lá em 1 Samuel capítulo 14, Samuel faz um voto de touro. Ele faz um voto de touro. Ele fala, ele ganha lá contra os filisteus, uma luta lá, aliás, perde contra os filisteus, daí o filho dele ganha a luta. Ele fala: o primeiro que chegar e comer, esse vai ter que morrer. Então faz um voto lá que quem comesse ia ter que morrer. Então, desculpa, Saul, perdão. Ainda bem que ficar em mandadeiro, para ninguém estava nervoso. Os irmãos me corrigem, para falar besteira, por favor, é um nervosismo. Então, Saul, ele faz um voto de touro. Daí o filho dele é o primeiro a chegar e não sabe desse voto, que não podia comer. E o filho dele vai e come. E por certo, ele teria que morrer. E Saul decreta a morte do filho dele. Só que o povo começa a perceber o filho dele, e aí aquele voto ali se fala, o filho dele
voto, mas foi um voto de povo. Então nós temos que tomar muito cuidado com os votos. Será que esse voto que nós estamos fazendo, realmente nós vamos ter condições de cumprir? Ou é algo que está além da gente? Ou será que nós não esperamos a voz de Deus para primeiro ouvir a voz do Senhor e depois fazer o voto? Então, nós aprendemos já duas coisas com Saul, né? E não devemos tomar a frente do sacerdote ou do nosso líder, né? Cabe ao líder também. Não devemos fazer voto de povo. E agora o terceiro, que todo estudo vai estar embasado nesse terceiro. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer no holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porfiar aqui é competição, né? Então, aqui, nesse episódio, Saul, Deus dá uma ordem direta para Saul. Ele deveria matar todo o povo, e Saul deixa o rei e deixa os animais vivos. E traz o rei exibindo, o rei. Porque naquela época era de costume, era de praxe. Todo o exército que vencesse um outro exército, era de praxe ele trazer o rei daquela cidade onde venceu, né? Como troféu. E Saul ele quis trazer, como se fosse uma competição. Mas foi Deus que mandou Saul ir lá e destruir aquele povo. Mas não, ele destruiu todo o povo, como Deus mandou, mas ele deixou o rei vivo. Não era para deixar o rei vivo, era para ter matado o rei e todos os animais. E ele chega trazendo, como, eu sou corintiano, Corinthians, eu chego aqui no culto, Corinthians ganhou, esse culto é pro Corinthians. É a mesma coisa, confia. Então aqui o Senhor está falando abertamente o que é. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. É idolatria. Então, que nós possamos ficar atentos a isso. Tá? Corinthians, Palmeiras, São Paulo, qualquer outro time, é bom lá fora. Aqui dentro é idolatria. Sabe, até mesmo lá fora, como cristão, a gente não tem que venerar time nenhum. Todos cristãos a gente infelizmente vê, e até mesmo se entra no saco, né, por causa do time. E isso é idolatria. Isso que o povo, mesmo que não é cristão, faz, é idolatria. Eles estão idolatrando o time, o nome, estão idolatrando alguns homens que correm atrás de uma bola. E tem lá um nome lá que é o nome daquele time, né, que está idolatria. E Deus aqui, ele está falando claramente, é iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Então disse Saul assim: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Porque ele entendeu o povo. Outro erro aqui, além de desobedecer agora o que o Senhor mandou, ele desobedeceu. Por quê? Porque ele temeu o povo. Ele quis fazer bonito para o povo. Um líder jamais tem que fazer bonito para quem quer que seja. Se Deus deu a ordem, é para cumprir. Para cumprir. Isso eu falo com a autoridade do Espírito Santo. Eu estou sentindo a unção do Espírito Santo ao falar isso. Amém. Nós, como podemos colocar, porque todos nós aqui somos aspirantes à liderança, né? E também exercendo cargos de liderança. Então, como líder, não devemos deixar a voz de Deus de lado para escutar a voz de quem quer que seja. Em primeiro lugar, a voz de Deus. A voz de Deus. Continuando, só uma pequena introdução. Hoje Deus não nos dá a ordem para matar pecadores. Porque Jesus aniquilou o pecado de uma vez por todas, conforme João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
a lei de Deus tinha que prevalecer, tinha que prevalecer na espada. Ali era a espada. Hoje é espiritualmente, porque a graça é espiritualmente. Era a lei. Então a lei tinha que pingar. E a lei ali era fisicamente. Não era. Hoje é espiritualmente. Depois de Cristo, é espiritualmente. Antes de Cristo, era fisicamente. Então, tem uma série aqui de versículos, eu vou pular para não se estender. Tá? Mateus 9:13, que diz: "Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero, não sacrifício, porque eu não vim a chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento." Então, hoje Deus quer que nós exercitamos o quê? A misericórdia. Naqueles tempos, Deus queria que a gente se Mateus 9:13. Naquele tempo, era a espada. Hoje é a misericórdia. Não que naquele tempo, mesmo com a espada, Deus não derrubou os olhos a quem exercesse misericórdia. Deus tem, mas tem. Deus ordenava. Se escapasse, do que Deus mandasse, estava fora e ia sofrer juízo. Mateus 12:7 fala sobre misericórdia em vez de sacrifício. Muitos vivem uma vida religiosa, isso luta. Exibem externamente como se fossem pessoas santas, porém internamente são lobos devoradores. Vivem uma vida de pecado, não tem compromisso sério com Deus. Deus requer corações sinceros diante dele, e não adoração ou louvores hipócritas. Não serve nada eu chegar aqui, eu estou num contexto de pecado lá fora. Chego aqui, meu Senhor, Deus não quer isso. E se algum de nós estiver nessa situação, se arrependa. Se arrependa. Porque quanto à vida, quanto à força de vida, arrependimento. O interesse maior de Deus não é a penitência, ou seja, eu pagar pelos meus pecados. Eu vou lá, vou fazer uma promessa, vou pegar uma cruz, lá que nem aquele filme que a gente assistiu, o homem pegou a cruz, andou não sei quantos quilômetros, vai para uma igreja para andar com a cruz, até ele colocar a cruz dentro da igreja, o pagador de promessa. Né? Até hoje faz, é um absurdo. Deus não quer esse tipo de coisa. Deus não quer. Jesus, ele morreu na cruz para ninguém precisar fazer sacrifício nenhum mais. Não existe mais isso. Não existe. Mas Deus tem um coração quebrantado, conforme Salmo 51:17, Salmo 51:17, Miqueias 6:6-8. Salmo 51:17, Miqueias 6:6-8. Só alcançaremos perdão e benefício, bem como bênçãos de Deus, se colocarmos o nosso coração na lei do Senhor. Conforme Hebreus 10, 16-17. Isaías 1, 10-19. João 15:7. Quem está anotando aí, eu vou anotar. Hebreus 10, 16-17. 16-17. Isaías 1, 10-19. E João 15:7. Se nós estivermos
Quem estiver em obediência, tudo o que pedir vai ser feito. Porque Deus sabe, e quem está na obediência está com o coração sincero e não vai pedir coisas que sejam para fazer o mal ao próximo. Quem obedece ao Senhor vai pedir surpresa boa. Não tem como uma árvore boa dar frutos maus, né? Esse é o contexto daquela parábola da árvore boa e a árvore má, né? Quem está em Cristo não tem como falar, eu odeio aquele fulano, o Senhor mandou aí na cabeça daquela pessoa. Não tem, é um absurdo, não tem. Agora quem não está com o coração endurecido, às vezes vai até pedir isso, mas não vai sorrir, graça. Verdade. Quem pediu isso foi João, né? João, quando Jesus passou por Samaria, né? E os samaritanos pediram eles passarem por lá, né? João falou assim: Senhor, por que não manda um raio? E o Senhor arrependeu, né? Mas você vê que os exemplos está vendo. Mas ele se converteu, né? João é conhecido como o apóstolo João. Então, quando ele era discípulo, não só ele, como os outros discípulos, tinham o coração meio endurecido. Mas depois que eles viram Cristo ressurreto, viram as confirmações da palavra, viram a confirmação de Cristo realmente era aquele Messias tanto desejado, o coração deles foi quebrado, foi quebrantado, né? E depois de Pentecoste, esses homens se tornaram verdadeiras bênçãos, verdadeiras bombas atômicas do mundo que vivemos, né? Porque andamos por fé, não por vista, conforme 2 Coríntios 5:7. Não andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Nisso, então, devemos obediência da fé, conforme Romanos 1:5. Obediência da fé em quem? Da fé em Cristo Jesus. Nisso, nós devemos obediência da fé em Cristo Jesus, conforme Romanos 1:5. Porque muitos são os que vivem pelo que veem, ou acham segundo seus corações, e não segundo a palavra de Deus, pois enganoso é o coração, mais de todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Também lá em Provérbios 21, 2 e 3, fala sobre isso. Eclesiastes 5:1 e Oséias 6:6. E o coração aqui, eu quero ressaltar, o coração aqui não é simplesmente somente as emoções, porque o povo judeu, quando escrevia sobre o coração, né, no original hebraico é Lé, ou Labé, né? Coração aqui está falando não somente das emoções, mas também está falando da razão. Então é um meio de falar tanto da razão como das emoções. Porque hoje, assim, as pessoas levam muito o coração só para a emoção, mas também. E se a gente não tiver uma razão cativa ao Senhor, nossa razão vai estar cativa ao conhecimento humano. Então, se a nossa mente não estiver cativa a Deus, a palavra de Deus, a nossa mente vai estar cativa às coisas do nosso coração, nossas emoções. Eu amo Deus, eu quando chego naquela igreja, meu Deus do céu, que bênção! Eu ajoelho, eu falo em línguas, eu faço e aconteço, mas é só emoção. Saiu lá fora, a razão começa a falar. E quando as emoções ela não está falando, ela está vivendo no dia a dia, na sua realidade, ela não vai viver 24 horas de emoção, ela vai viver com a razão. Daí a razão vai pegar contra a emoção. Então a emoção dela está cativa a Deus, mas a razão está cativa às coisas do mundo. Então aqui, coração tanto fala da razão como da emoção. Entretanto, para não pecarmos contra o Senhor, é necessário esconder
guardar e viver a sua palavra, conforme Salmo 119:11. Agora eu quero levantar 6 tópicos dentro do contexto de que obedecer é melhor do que sacrificar. Tá? Levantar 6 tópicos. Primeiro tópico: muitos cristãos hoje perderam a compreensão do significado da palavra obedecer. O que significa a palavra obedecer? A palavra obedecer, diz o nosso dicionário português, que obedecer é sujeitar-se à vontade ou à ordem de outrem, cumprir, executar. Então, obedecer é sujeitar-se à vontade ou à ordem de outrem, cumprir e executar. Isso é obedecer. Muita gente não sabe o que é obedecer. Isso é obedecer. Ah, mas meu líder está totalmente errado. Ah, meu líder está isso. Não interessa. O líder vai se ver com Deus ou vai se ver com a liderança acima dele. Não interessa. Davi, ele foi perseguido por Saul. E Deus, sabe que Davi era segundo o coração de Deus? Uma das características, não vou trabalhar isso, mas eu vou falar uma das características. Porque Davi era segundo o coração de Deus. Essa característica é muito importante para nós. Ele enxergava Saul como ungido do Senhor. E Saul era ungido do Senhor. Porque não foi homens que ungiram Saul como rei. Foi Deus que mandou o profeta Samuel jogar o óleo na cabeça. Ele tinha autoridade, sim. E Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele enxergava essa autoridade de Deus na vida de Saul. E ele teve diversas vezes a oportunidade de acabar com a vida de Saul e acabar com a perseguição dele, porque Saul queria matar ele. Saul queria matar de qualquer jeito. Davi, ele teve a oportunidade, mas ele falou: ai de mim tocar no jeito de Deus. Ai de mim. Então, quando se for se levantar contra qualquer um da liderança, se pergunte primeiro: será que isso é a vontade de Deus? Será que eu estou entrando em rebeldia? Então a gente tem que se perguntar. Não é fácil, o caminho é estreito. Se o caminho fosse largo, meus irmãos, aqui a SEMI já tinha 200 SEMIs, o mundo inteiro já estava evangelizado. O caminho é estreito, a porta é estreita, é difícil, não é fácil, não é fácil. Se nós confiamos em Deus, temos que confiar no completo. Não existe confiar. Eu confio no Senhor, nem entendo. Mas os meus passos, quem comanda sou eu. Amigo, você não confia nisso. Ou confio ou não confio, não existe mesmo. Então, continuando. Está quase sempre relacionado ao princípio de autoridade. Filhos obedecem pais, empregados obedecem patrões, certo? Deus preza por seus princípios e estabeleceu entre eles a obediência. Temos várias passagens bíblicas relatando sobre a obediência e quanto ela agrada a Deus. Obediência envolve fé, renúncia e morte do eu. Isso é pesado. Fé, você não está vendo, mas você crê. Renúncia, você vai renunciar ao seu eu. O Senhor está falando: não, mas eu tenho que lutar, mas eu sempre fui uma pessoa ativa, eu nunca aceitei injustiça, agora eu estou vendo injustiça na liderança, eu não posso aceitar isso. Meu Deus do céu, o que é isso? Meu irmão, você não está no meio de uma revolução francesa, você não está no meio do... Você está no reino de Deus, quem manda aqui é o Senhor. Fé, renúncia e morte do eu. Para obedecer é necessário essas 3 coisas. Obediência envolve, a obediência
Obediência envolve fé, renúncia e morte do eu. Fé é você crer sem ver. Hebreus 11, uma definição belíssima. Você vai crer sem enxergar aquilo, mas você sabe que aquilo vai acontecer. Renúncia. Você renunciar tudo que você sempre acreditou que era certo. Se aquilo que você sempre acreditou que era certo está indo contra a palavra de Deus, você tem que renunciar. Abandona isso aí. Abandona, deixa de lado. E morte do eu. O seu eu não habita mais. O seu eu já era. Nós temos que ser como Paulo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vive mais eu, Cristo vive em mim. Isso é difícil. Isso que eu estou apresentando para os irmãos é estreito. É estreito. Isso literalmente é estreito. Estreito, não é fácil não. Abraão foi um grande exemplo de obediência para todos nós. Conforme Hebreus 11:8. Vou ler aqui. Irmãos quiserem ler, vontade. Mas eu vou ler para não atrasar. Tá? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Ele não sabia, não tinha a menor ideia. Às vezes questionamos demais por falta de fé. E segundo a palavra de Deus, em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nossa caminhada é a fé. Se cremos que Deus existe, e se cremos que Jesus é o nosso Salvador, nós vamos andar segundo essa fé. E vamos conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Segundo tópico. O ser humano é rebelde por natureza. Isso está dentro de nós. Todos nós somos rebeldes. Todos. Desde o bispo até o mais recém-chegado. Todos nós temos a rebeldia dentro de nós. Todos nós. Mas nós temos que renunciar essa rebeldia. Todos nós. Isso é uma coisa natural. Nós herdamos essa rebeldia, sabe? Porque quando vem essa herança, lá de Adão e Eva. De Adão e Eva. Essa rebeldia vem de Adão e Eva. Então, segundo tópico, o ser humano é rebelde por natureza. Em cima disso, a obediência tem que ser aprendida. Tá? Então, esse é o segundo tópico. Tá? O segundo tópico. O ser humano é rebelde por natureza. Daí, dentro desse tópico, nós temos a obediência tem que ser aprendida, exercitada e cumprida em submissão. Eu vou repetir para quem está escrevendo, tá? O ser humano é rebelde por natureza. E a obediência tem que ser aprendida, exercitada e cumprida em submissão. Aprender todo mundo sabe, exercitar todo mundo sabe. Submissão, eu vou esclarecer o que significa a palavra submissão. Submissão, ela é dividida em duas palavras, sub e missão. Sub é estar debaixo, né? Missão é você fazer algo, você tem uma meta. Então, é você estar debaixo de uma missão. Submissão é
missão de base e de auxílio. Então, submissão é exercer missão de apoio. Eu vou servir de apoio ao reino de Deus. Eu vou servir de apoio ao meu líder. Eu vou servir de apoio para a minha igreja. Eu vou servir de base. De base. Nenhum edifício ele pode ser construído sem nenhuma base. Então eu tenho que ser base. E nós, como base, temos que estar debaixo de uma outra base, que é Cristo Jesus, que é a nossa base. Essa é inabalável. Mas se nós não somos base, em cima de uma outra base, ou nós estamos firmados na areia, e a nossa base de nada serve, é só falácia, ou nós estamos na rocha, e a nossa base é firme, dá para se completar, vai se fazer um edifício. Temos que servir de auxílio. O pastor Moisés está precisando. Eis-me aqui, pastor Moisés. A líder presbítera Regiane está precisando de auxílio. Eis-me aqui como seu auxiliar. Isso que nós temos que ser, auxiliar. Então, isso é submissão. Eu quero que alguém abra em 1 Pedro, no capítulo 1. Vamos fazer uma leitura. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12 ao 16. Eu peço que alguém leia, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Nós vamos ler até o 16. A ele foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós outros, e mostraram as coisas que agora nos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, nós pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelaram executar. Desejares executar. Isso foi dado para nós. Os anjos no céu eles quiseram pregar o Evangelho, mas Deus deu para nós, homens, seres humanos. Deus nos chama para ser isso daqui, nós sermos obedientes, para ser de submissão, servir de apoio à missão de Deus, que era proclamar o Evangelho. Então os anjos quiseram ser submissos nessa missão, mas Deus nos entregou essa missão. Então, continue. Por isso, sentindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo, também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, esse é o segredo. Nós temos que buscar a santidade. Como Cristo é santo, nós devemos ser santos. Deus é santo, nós devemos ser santos. Nós devemos anelar é desejar. Devemos desejar essa santidade para nós. Tem algumas versões que falam sobre concupiscência. Eu acho que alguns irmãos, não sei se todos, mas alguns ficam se perguntando o que significa concupiscência. E tanto está escrito na Bíblia. Concupiscência significa desejo ardente de bens ou gozos materiais. A pessoa que é avarenta, tudo dela envolve material, dinheiro, tudo envolve, tudo está em torno de dinheiro, de bens materiais. Isso é uma pessoa que é consciente. E também se divide também em apetite sexual desenfreado, atividade sexual desordenada. A pessoa ela só pensa em bens materiais e só pensa em
sexo. Isso é o homem natural. O homem natural, ele só pensa, é o que a gente vê no mundo. O homem natural, ele só pensa o quê? Em ganhar dinheiro e sexo, se prostituir. O homem é casado, mas eu não estou satisfeito com a minha mulher, eu tenho o direito de ser feliz, a mulher, meu homem não está dando conta na cama, eu tenho o direito de ser feliz, então vai e se aventura por aí afora. Isso é um homem natural. Isso é um homem natural. Isso é consciência. Então, quando os irmãos ouvirem essa palavra consciência, os irmãos já vão assimilar que é desejo desenfreado por bens materiais e desejo desenfreado por sexo. Sexo fora do casamento, não é o sexo como Deus estuda do casamento. Isso é um sexo saudável. Isso tem mulher. Tá? E tem igreja aí que misericórdia, né? Tanto da santidade que até Deus fica, puxa vida, um dia eu vou ser santo como esse povo aí, porque até tem misericórdia, né? Misericórdia. E tem umas igrejinhas aí que sai lá embaixo, o cabelão não pode cortar, porque eu já fui até, tem até gente que conta, que fui até o inferno e que lá tinha pedaços de cabelo da mulher. Isso é uma besteira, isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Não tem nada na Bíblia que diz isso. Que não tem que cortar cabelo, que tem que usar saiona. Isso é antibíblico. Sexo dentro do casamento é para ser praticado. É saudável, é um presente de Deus. É um presente de Deus. Sexo dentro do casamento é um presente de Deus. Isso daí é uma visão fechada mesmo. Foi uma pessoa universitária e ela era de uma denominação que era assim, né? Falava, e ela falava que assim, praticamente só fazia sexo com o marido dela quando ela foi ter filhos, praticamente. Isso é um absurdo. E a palavra fala o contrário, né? A palavra fala o contrário. O homem, quando é casado com a sua esposa, fala assim que um tem que satisfazer o outro, né? Seu corpo não pertence mais a ti, sim ao seu marido, e o dele pertence Tem a a ver o quê? O apetite sexual de jogar fora dentro de casamento, ou fora de casamento. Tem uma carta de Paulo, que agora eu não lembro qual é a carta. Se alguém lembrar, pode falar. Que aonde Paulo ele fala que mesmo quando, né, o crente for entrar em jejum. jejum, né, ele tem que ter o dia já certo. Ele não pode se estender muito, para não deixar o período muito longo sem coabitar. Ele fala coabitar mesmo. Tá. Vou falar mais claramente, né? Mas também não ia falar nada dos irmãos assim. Pode ficar tranquilo que eu não sou, né? Porque a gente fala não. Tem gente que se empolga e fala besteira. Então, fazendo morrer a nossa vontade própria para que seja cumprida a vontade de Deus. Então, nós temos que fazer morrer a nossa vontade própria. Isso faz parte do segundo tópico ainda. O ser humano é rebelde por natureza. Então, nós estamos aprendendo a ser obediente. Então, dentro de ser obediente, fazer morrer a nossa vontade própria para que seja cumprida a vontade de Deus. Daí eu quero ler com os irmãos Isaías 55, 8 e 9. Aonde o Senhor fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Desculpa, acho que ficou aqui. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós, dentro desse contexto que nós enxergamos o mundo de forma horizontal, ou que seja a forma horizontal, nós enxergamos até aquela porta. Daí se nós viramos até esse muro, isso é horizontal, porque nós estamos limitados aqui. Mas Deus, ele
enxerga de forma vertical. E ele vê tudo. E nada se oculta para os olhos dele. Ele, lá de cima, ele vê o nosso coração, ele vê todas as ações, ele enxerga tudo. Como uma águia enxerga um ratinho andando a milhares de quilômetros acima, Deus enxerga tudo. Ele enxerga o nosso pensamento, ele enxerga as nossas emoções, ele enxerga cada atitude nossa. Deus vê tudo. Então os caminhos do Senhor são mais altos, porque Deus, Ele sabe. Eu posso achar que agora, se eu sair correndo daqui e passar pelo portão ali, agora eu não tenho uma visão muito boa, se eu sair correndo e passar passar pelo portão aberto e sair correndo de uma vez só e para o outro lado da rua, não vai me acontecer nada. Mas Deus está vendo o carro chegando. Por mim, eu estou correndo lá, o carro vem e me pega e descansado. Mas Deus, Ele está vendo, Deus vai falar, filho, se você continuar, o carro vai te pegar, vai te estraçalhar. Se eu for obediente, eu vou parar. Agora, se eu falar, tem nada, Deus, eu sei das coisas, continuo, no meio da avenida Francisco Alves, da rua Francisco Alves Bezerra, o carro vem e passa por cima. E mata Francisco. Então, os olhos do Senhor, os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor são mais elevados. Se o Senhor falou, então, se nós confiamos no Senhor, nós estamos bem guardados. Agora, se nós confiamos só na nossa carne, aí misericórdia. Francisco, O carro vai passar por cima. só para esclarecer para quem ficou, né, aí, aquele texto que você citou do casamento, está em 1 Coríntios 7, verso 4, acho que 4 aos 4 e 5. Quer que ler? Vamos ler? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, não adianta ser santarrão. É bom a vista, é bom. Não adianta ser santarrão. Nós temos que conhecer a palavra do Senhor. Porque muitos querem ser um santarrão e pensam que estão no caminho certo. Fala, glória a Deus que eu não sou que nem fulano. Mas o fulano está vivendo na liberdade do Espírito Santo, vivendo muito bem, cheio da unção, e ele sendo um santarrão, vivendo uma vida miserável, uma vida de confusão dentro do lar, porque quantos casais eu conheço, eu particularmente conheço casais que o homem não aguentou, porque a mulher era tão santa, mas tão santa, que ele falou, eu não aguento mais, estou me separando, porque eu não vou viver. Tem um abençoado, ele era pastor. Por conta disso, ele abandonou o ministério, abandonou tudo. 10 anos. 10 anos. Sem ter relações sexuais com a esposa. Por quê? Porque a esposa, ela fazia lá as suas consagrações, falou que não dava, não podia, estava em consagração constantemente. Por isso, 10 anos vivendo uma vida assim. Falou, eu não aguento mais, abandonou o ministério, eu não aguento mais. E foi buscar uma mulher, olha. Não, ele abandonou tudo. Você não pode Capítulo 7, versos 4 e 5. Versos 4 e 5. Ainda fala. Então, vamos pular para o terceiro. A gente pensa que esses assuntos não são importantes, né? A solteira, mas um dia. Vai arrumar um varão, vai casar, mas sexo só depois do casamento. Antes é pecado. E se você não entender esse pecado, você
Agora não tem. Porque lá em Apocalipse fala, né? Aqui está lá. Então a gente tem que andar. A Dai é obediente, né, Dai? É uma mulher Tem obediente. que andar em retidão, em obediência ao Senhor. É tudo com ordem e decência, né? Dentro do Senhor. Se pecarmos, Cristo é nosso advogado, né? Mas se pecarmos, inconscientemente. Agora, se a gente peca lá consciente, né? Trair minha esposa, daí amanhã eu estou traindo de novo, amanhã eu estou traindo de novo, e acabou o casamento, e eu vivo no oba-oba, mas eu estou me arrependendo. Que arrependimento é esse? Isso não é arrependimento, isso é remorso. Remorso é a gente saber o que Judas fez. Ele sabia que o que ele fez era errado. Ele sabia que o que ele fez era errado. Ele traiu Jesus. O fim não era. Ele sabia que o que ele tinha feito era errado. Tanto é que ele foi lá e ele mesmo deu cabo da vida dele. Porque a consciência dele começou a acordar. Ele sabia que estava errado. Então isso é remorso. Agora, arrependimento é o Pedro que foi lá, levou Cristo, ele errou feio, pecou feio. Talvez o pecado dele se compara com o pecado de Judas. Mas o que ele fez? Ele ficou lá até o final. Cristo apareceu e ele foi lá e se arrependeu amargamente. E recebeu merecido perdão. Isso é arrependimento. É a diferença entre remorso e arrependimento. Tópico terceiro. O verso seguinte, né, nós estamos trabalhando em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Então, o verso seguinte, no capítulo 23, né, Francisco, aliás, no versículo 23. Francisco, estão Capítulo- perguntando quantos tópicos tem. São seis tópicos, já está terminando. É 1 Samuel 15, 23. Ô Francisco, qual que é o título desse tópico? Esse é o terceiro tópico. Não, É mas qual o o título? título diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. Vou dar um pouquinho mais dentro da ordem. Nove e 10. É o terceiro tópico, né? Pecado. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. Daí lá no 23, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o confiar é como iniquidade e idolatria. Enquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas feito. Para encobrir a rebelião, o ser humano, ou no caso, o cristão propriamente dito, procura substituir a obediência por atitudes de pura religiosidade e legalismo, praticando uma série de sacrifícios e holocaustos nos tempos modernos, querendo assim agradar a Deus. Deus não requer sacrifício de todo. Não adianta sacrificar-se se não tivermos constante obediência. Enfim, primeiramente, Deus exige que tenhamos amor e obediência a Ele. Então, não adianta ser religioso ao extremo. Não, eu não obedeço, mas eu cumpro todas as ordenanças da igreja direitinho. Eu vou todos os cultos eu dou lá. Na hora de dar glória a Deus, eu dou glória a Deus. Na hora de fazer tal coisa dentro da igreja, eu faço tal coisa, eu cumpro todas as regras. Meu amigo, se você não tiver uma vida de obediência a Deus, se você não tiver uma vida no altar do Senhor, obedecendo o Senhor na sua vida, isso é bom. Não adianta nada. Não adianta ser um religioso. Não adianta colocar uma capa. Agora eu sou crente. Agora tira a capa. Agora estou em outro contexto. Aqui eu não sou crente, não. Aqui pisou no meu calo, tem. Pisou no meu calo, vai levar porrada. Porque eu sou muito macho. Eu sou muito mulher. Comigo ninguém mexe, não. Sou crente, mas não sou forte. Nossa, como eu detesto essa Falou frase. mal do Como eu seu detesto crente, essa falou mal do frase. seu parente, falou mal do
vez, no meio da cura, ele foi apagado. Essa é a nossa situação também. Nós temos que renunciar ao nosso erro. Não adianta. É difícil, é estreito. Por isso que se o caminho fosse largo, como eu falei, o mundo todo já era cristão. Porque não ia ter diferença entre ser cristão e ser um budista, não ia ter diferença entre ser cristão e ser um católico, não ia ter diferença entre ser um cristão e ser um kardecista, ia ser tudo a mesma coisa. Levou, deu tapa, vai levar o tapa. Não vou oferecer outra face. E deu tapa, vai levar o tapa. Não vou seguir o conselho do Cristo, oferecer outra face. Então, quer ver um exemplo? Do trânsito. Mentira, nem falar que isso nunca aconteceu. De levar uma coletiva fechada, de estar lá na hora lá. Isso aconteceu comigo várias vezes. Na hora você não lembra e fala, oh, abençoado, vai com Deus. Dá vontade de falar, oh, filho da mãe. mas isso é o nosso instinto. É instinto, não adianta. Nós temos que lutar contra isso. Tem que vigiar. Agora, uma coisa é acontecer, daí eu volto naquele contexto de Judas e Pedro. Uma coisa é acontecer e a gente, meu Deus, desculpa, me arrependo, né? E vigiar para não deixar isso mais acontecer. E outra coisa é acontecer constantemente, entendeu? E eu falo, não, eu sei que isso é errado, mas está acontecendo. É que Judas fez, eu sei que está errado, mas ele está levando. Em vez de ele falar, Senhor, eu me arrependo amargamente pelo que eu fiz, ele não, ele foi buscar dentro dele, ele foi buscar a solução, exatamente. Obrigado. Foi buscar a solução. E a solução que ele encontrou dentro dele foi se importar. E quantos crentes não estão se importando? Quantos crentes não estão levando a vida aí na barriga? Eu me arrependo, eu sei que eu estou errado, e está levando, aí você fala assim, puxa vida, esse homem, essa mulher está na igreja, esse homem, essa mulher vai estar no escuro, mas não sei o que acontece, só vive no cabisbaixo, só vive de mal com a vida, só vive com a vida desgraçada. Por quê? Por quê? A resposta está aqui. É isso. É simples. É simples assim. Tem um livro lá, eu estava lendo várias vezes, inclusive, né, que o autor menciona uma frase do Mahatma Gandhi, né? Vocês devem conhecer, né? O Gandhi foi um grande líder indiano, e eu acho que ele é budista, assim, né? É hinduísta. Hinduísta, né? E aí ele disse assim, que ele gostava do Cristo, né? Ele falou assim, olha, eu não tenho nada contra o Cristo de vocês. O problema é que aqueles que seguem, dizem que seguem Cristo, são muito diferentes dele. Então, quer dizer, Cristo, na visão de Gandhi, era excelente, mas os cristãos deixavam muito a desejar, né? E Que é testemunho, né? Ontem o Garcia estava escutando aquele fala que desculpa. Meteu o bispo lá. Eu falei, puxa vida, parece um bispo Macedo, bonzinho. Até a mão, ele faz assim, a mão, sabe? Aí não sei o que, você gesticula igual, uma tonalidade quase. Puxa vida, ele é bonzinho. Eu fiquei pensando, puxa vida, se ele fizesse do jeito que ele quer imitar o William, se ele quisesse imitar Cristo, desse mesmo jeito, com essa mesma vontade, meu, esse homem é uma bênção. Então, nós devemos imitar Cristo. Se o nosso líder está imitando a Cristo, nós devemos imitar o nosso líder. Como Paulo falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, não é antibíblico imitar o líder. Não é antibíblico. Se o líder tiver medo, não faz de Deus. A palavra holocausto, ela se divide em duas palavras no grego, né? A palavra grega significa uma oferenda sacrificial. Então, holocausto. Então, a primeira palavra é holos, completamente. Causos é uma segunda palavra que as duas estão coladas. Holos, a primeira, a segunda é causo. Holos significa completamente. Queimada, causa significa
queimada. Então, holos significa completamente. E cáusticos significa queimada. Então, uma oferenda sacrificial completamente queimada. Então, o holocausto era o quê? Era uma oferenda. Os animais que eram oferecidos no holocausto eram oferenda a Deus. Era uma oferenda. E aí nós vamos ver a diferença entre holocausto e sacrifício. Então, o animal colocado, eu uso até o termo do holocausto sacrifício, mas o sacrifício, mesmo sendo utilizado como termo holocausto, o termo sacrifício fora ele tem uma outra conotação. Tá? Então, a oferenda sendo sacrificada, ela tem que ser queimada, completamente queimada. Isso é uma oferenda, o holocausto é uma oferenda. Daí, conforme Êxodo 29, 18, assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, e é o holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada, Senhor. Então o holocausto é uma oferta. Então a gente vai ver o porquê disso. Já o sacrifício significa a dádiva ou oferta a Deus, algo oferecido a Deus em expiação do pecado. Então o sacrifício é para expiação do pecado, ou seja, para pagamento do pecado. Então o sacrifício seria o animal que ia ser sacrificado a Deus, era para pagamento do pecado. Jesus é o verdadeiro e definitivo sacrifício que aplaca a ira de Deus contra a espécie humana, conforme 1 João 4,10. Então, Jesus é o sacrifício. Não precisa hoje mais sacrificar, porque Jesus foi o último sacrifício. E esse sacrifício vale para toda a humanidade. Sacrifício contra o outro? O sacrifício, ele é a expiação pelo pecado. O holocausto, ele é uma oferta para o Senhor, né? Eu estou fazendo uma oferenda. É bom, como a gente vê lá nas encruzilhadas, oferenda lá de alguns bichos ali, só que eles copiam, não é a palavra do Senhor que é isso, pelo contrário, eles copiam a palavra do Senhor, só que como animais minutos, né? Então o diabo ele quer cumprir as Expiação do pecado. são as entidades, sabe? São as entidades. Então Jesus ele foi o sacrifício definitivo. Né? Agora, nós crentes, conforme Romanos 12:1, devemos oferecer, né, ao Senhor nosso corpo como sacrifício vivo, que seria o nosso holocausto hoje em dia. O que é oferecer o nosso corpo? É não deixar o nosso corpo ser contaminado pelo pecado, não se prostituir, né? Guardar nossa língua, guardar nossos olhos, guardar nossos sentidos, nossa mão de tocar no débito. Então isso tudo é o holocausto, é um sacrifício que já foi feito por Cristo Jesus. Quando nós vamos fazer alguma oferenda ao Senhor, nós temos que fazer essa oferenda do nosso sacrifício vivo, né? E do nosso culto racional. Eu coloco naquele tópico racional, porque muita gente louva o Senhor no emocional, mas o racional não raciocina, que aquilo ali ela tem que viver 24 horas por dia, não é dentro da igreja só, não é uma coisa emocional. Eu estou, cada ambiente é um ambiente, eu estou aqui no inferninho, eu vou ficar pulando aqui nos batuques do inferninho. No inferninho lá, aqui estou no barzinho, agora aqui é o ambiente, então a minha
Existe o crente religioso e o crente civil, vamos dizer assim, como o militarismo, sou militar. Né? Existe, quando eu estou com a farda, eu sou militar. Porque sem a farda, eu não sou militar. Eu esqueço que eu sou militar. Vivo com Deus com Jesus. Ou nós somos crentes em Jesus, ou nós somos 100% cristão, ou 99,9% cristão, ou 99,99% cristão. Se você pegar um copo de água, aí você vai lá no conta-gotas, vai no caso do dia, pega lá uma gotinha, né? No conta-gotas, aí você chega lá no copo lá que é a água limpíssima, não tem bactéria nenhuma. Você vai lá e dá uma gotinha só, naquela água, aquela água está 100% limpa. Alguém teria coragem de tomar esse copo com água? Tem crente que quer oferecer isso para Deus. Deus, eu sou 100% limpo na minha vida religiosa, mas na minha vida particular, aí, Senhor, é outras coisas. O Senhor sabe, eu sou carne, né? A carne é fraca, né? E o pecado é vitamina. Então eu vou, né? eu vou pecar, né? Não existe isso. Carne é fraca, né? O pecado é vitamina, né? Porque só pode crente dizer isso, porque ele quer dizer que pecou porque a carne é fraca. Então o pecado é vitamina. Então, sacrifício, basicamente, sacrifício tinha a ver com o animal, com dela. Eu vou pular essa parte aqui, porque senão vai avançar as horas. Aí eu vou tirar os pontos. Tem vários versículos que falam sobre isso, né? Levando para os nossos dias, pois Cristo foi nosso sacrifício vivo, que por uma vez só nos remiu. E hoje nós somos santificados e salvos por Ele. Cerimônias religiosas, rituais, são vazios, a menos que apresentados com atitude de amor e obediência, pois o sacrifício é um ritual que demonstrava a comunhão entre o homem e Deus. O problema é que Deus não aceita esse tipo de oferta. Então, quando alguém persiste nesse tipo de relacionamento com Deus, acaba por perder a intimidade com Ele e passa a viver uma vida de religiosidade, fria e seca e rotineira. Vai ao culto por sacrifício, vai à reunião de intercessão por sacrifício, vai aos ensaios do ministério de louvor por sacrifício, levanta as mãos por sacrifício e assim por diante. Tudo se torna mecânico e sem vida. Quero dizer que quando alguém está em desobediência ou fazendo por obrigação, não consegue sentir prazer nem mesmo em oferecer seu culto racional a Deus. Tudo vai se tornando um peso, um fardo a ser carregado. Se você se encontra assim, melhor é abrir mão do seu ministério temporariamente, arrepender-se e buscar a Deus com sinceridade de coração, para que possa novamente oferecer a si mesmo ao Senhor. Vou me delongar com isso. Davi disse, em Salmo 40, 17, sacrifício, Salmo 40, 17. Salmo 40, 17. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto, expiação pelo pecado não reclamaste. Desculpa, Salmo 46. Salmo 46. Salmo 46. Agora sim, o Salmo 40, 17. Cria que Deus cuidava dele, conforme Salmo 40, 17. Desde que fosse constante no serviço da obra de Deus em sujeição, ou seja, em obediência. Obediência. Aqui não está literalmente, aqui só está falando o versículo literal mesmo está, mas eu sou pobre e necessitado, é o 40, 17. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim, tu és o meu auxílio e meu libertador.
não há obediência, Deus muitas vezes deixa a pessoa quebrar a cara. Eu já tive situações na minha vida que isso aconteceu. Hebreus 10, 5 a 10. Hebreus 10, 5 a 10. Fala sobre isso. Hebreus 9, 12. Hebreus 9, 12. Vamos ler? Hebreus 9, 12. Nem por sangue de bodes do bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então quer dizer, o sacrifício nosso não tem sacrifício. Nós temos que amar a Deus, seguir a Deus por obediência. E essa obediência é por amor, não é por obrigação. Amor. Porque há uma diferença entre servir, ser obediente por amor e ser obediente por obrigação. É totalmente diferente. Deus havia estabelecido um sistema de sacrifício para encorajar Israel a obedecer alegremente. Olha só, eu vou passar para os irmãos agora um pano de fundo para que serviam os sacrifícios de animais. Qual que é? Por que Deus instituiu os sacrifícios de animais? Deus havia estabelecido um sistema de sacrifício para encorajar Israel a obedecer-lhe alegremente. Ele exigiu que o povo fizesse esse sacrifício, não porque os sacrifícios o agradavam, mas porque faziam o povo reconhecer seus pecados e voltar-se para Deus. Então, quando ele ia lá sacrificar a ovelhinha, Deus não tinha prazer daquela ovelhinha tendo um pescocinho cortado, o sangue esvaziado para ser queimado e oferecido a Deus. Deus não tinha prazer nisso. Mas era para o homem ver quanto ele pecou. Quanto ele pecou. Para ele reconhecer que ele era pecador. Então, Deus estabeleceu isso, esse sistema. Mas tudo isso estava apontando para quem? Para Cristo. E iria fazer o sacrifício de uma vez por todas. Depois de algum tempo, os israelitas continuaram a oferecer fielmente o sacrifício, mas se esqueceram da razão pela qual faziam e passaram a desobedecer a Deus, conforme Jeremias 6, 19 a 20. Eu vou ler depois, eu vou ler o raciocínio aqui, completar o raciocínio, eu vou ler Jeremias 6, 19 a 20. Consequentemente, os israelitas pagariam um preço por sua desobediência e pensar que os seus sacrifícios eram suficientes. Desculpa, eu vou explicar aqui. Os israelitas pagariam um preço por sua desobediência e por pensar que seus sacrifícios eram suficientes. Com isso, foram cativos por serem rebeldes. Então, o que aconteceu aqui? Os israelitas eles não estavam mais fazendo sacrifício porque estavam reconhecendo que eram pecadores. Eles estavam fazendo sacrifício como uma religião, uma coisa mecânica. Tem um sentido? Que Deus tem prazer de cortar o pescoço de um animal? Se nós, como seres humanos, achamos isso uma barbaridade, imagine Deus. Mas lá em Deus fala que sem sangue é impossível. É impossível. Pagar pelo pecado sem sangue é impossível. Lá em Deus fala sobre o sangue. Sem sangue é impossível pagar pelo pecado. Por isso que Cristo, ele veio, Deus se encarnou, veio e derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário. Porque sem sangue é impossível. Deus estabeleceu essa regra. Sem sangue. Então, aqueles animaizinhos que sofriam, entendeu? Deus não tinha prazer. Deus tinha prazer porque estava no coração do homem. O homem reconheceu que era pecador e ofereceu a Deus pelos seus pecados. A mesma coisa a gente vive no mundo. Mas o que o pastor vai pensar? O que o bispo vai pensar? O que o líder vai pensar? Não sei o que vai pensar? O que o mundo inteiro vai pensar? Se eu não for para o culto hoje, eu tenho que ir para o culto. Não, eu tenho que ir em casa. Se é para mim assim, fique em casa. Deus não tem prazer. Deus não tem prazer. Nem por amor. Nem para se oferecer, se ofertar a Deus. É um sacrifício. É um sacrifício racional.
racional. Se eu tentar a Deus de forma assim, racional, Senhor, eu estou aqui para te oferecer o melhor de mim. A minha boca vai louvar de todo o meu coração, a cada hino, Senhor, a minha boca vai entoar esse hino, com todo o meu coração, eu vou estar te adorando, Senhor, de forma sobrenatural. É de coração, por amor. Vai chegar aqui, que nem a pastora, a bispa, que muitas vezes tem que, até a Thalita, né? Muitas vezes fala, igreja, amor, fica lá uma coisa mecânica, não recebe isso. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Ou vem aqui para oferecer o melhor, ou vem em casa. Em casa, porque vai chatear Deus. Vai chatear Deus. Deus quer que cada um de nós estejamos aqui. Vai chatear Deus porque a gente chegar aqui para fazer uma coisa mecânica, né? Como aquele povo estava fazendo. Né? E aqui em Jeremias 6, 19, 20 fala: ouve tu, ó terra. Jeremias 6, 19, 20. Ouve tu, ó terra. Eis que trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei, para que, pois, vivem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas, vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Oferecer o melhor da terra. Ó, Senhor, está aqui a minha unção, está aqui a minha milagre. Não é uma coisa mecânica, todo mundo está enxergando aí, está vendo eu? Não oferece a nada a Deus que seja mecânico, né? Que seja para mostrar que você está fazendo algo para Deus. Amós 5:1, versículo 12, versículo 14, Amós capítulo 5, versículo 1, versículo 12, versículo 14 e versículo 21 ao 27. Ouve esta palavra e levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel, porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgates e rejeitais os necessitados na porta. 21. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereceis holocausto, oferta de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. 23. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, né, o sonido, a batida dos seus cânticos. Porque o estrépito é isso, né? Um ruído muito forte. Então, afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Oferecestes-me vós sacrifícios e orações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes, levaste a tenda de vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Então, esse povo, eles entraram de uma forma tão mecânica que eles já estavam fazendo sacrifício aos outros deuses, porque eles já sentiam que o sacrifício do Deus de Israel não era suficiente, porque eles não estavam tendo retorno. Não estavam, claro que não vai ter retorno. Deus não quer nada mecânico. Por isso, tem crente que se frustra, fala, minha vida está uma chatice. Eu vou ver, ninguém precisa saber, vou lá naquela cartomante,
Porque eu tô com uma onda cubata. Tem alguma coisa. Nem Deus está dando conta disso. Tomar um banho de arruda, de sal grosso. Eu não vou, não. Ó, deixa esse bonitinho aqui ninguém vai ver. Mesmo se os irmãos cheguem aqui, eles não vão ver. Esse lugar aqui é um lugar secreto. É um lugar secreto. É um lugar secreto. Não acho estranho não, se logo não aparecer realmente os cristãos com uma arruda na orelha. Já tem, né? Arruda ungida. Hoje nós temos um secretismo religioso. Não, eu também nunca vi, Hoje né? nós temos um secretismo religioso. O que é secretismo religioso? Tem? Secretismo Sal religioso também, é misturar uma religião com outra. Lá no Universal Eu também. vou lá, pego alguns rituais da Umbanda, do Candomblé, e trato de uma forma. A própria Igreja Universal do Reino de Deus, ela faz isso. O sal grosso, ela pegou dos terrenos, banho de sal grosso, vem dos terrenos, sessão de descarrego vem dos terrenos. Então, o que é a Universal hoje? A Universal tem um grupo de líderes, né, religiosos que estão querendo colocar a Universal como seita. Por quê? Porque a Universal, embora ela seja uma igreja muito grande, por quê? Porque o caminho é largo. O caminho é largo, cresce mesmo. Quando o caminho é largo, a igreja cresce. Então, a Universal tem uma explosão, porque o caminho é largo. Você oferece o que o povo quer. Não o que o povo precisa, você oferece o que o povo quer. O secretismo religioso. Né? Então, se não vê um crente da Universal, eu falo isso sem medo. Você não vê um crente da Universal com a Bíblia debaixo do braço, eu vou para o culto hoje. Não vê. Se vê, é raridade. Se vê uma coisa assim, é um ou outro que se destaca numa turma de 100 da Universal, um ou dois pode ser que esteja com a Bíblia debaixo do braço. Pode ser. Não vê. Eu já fui da Universal. Então, eu também conheço a Universal inteiro. Eu tive três estágios de conversão. Graças a Deus, hoje eu estou no estágio que hoje eu sinto a presença de Deus muito poderoso. Né? Uma era uma primeira situação que foi carnal, a segunda emocional, e hoje eu estou na comunidade evangélica sempre porque eu optei racional. É racional. Então, o racional tem que comandar, o físico tem que comandar as emoções. Porque se o meu raciocínio é comandado pelas minhas emoções, eu vou quebrar a cara. Agora, se o meu racional, que é cativo a Deus, porque o racional, se fosse assim os filósofos aí, estava bem, né? Bem na vida. Mas a sabedoria humana só leva para um lugar, para a destruição. A sabedoria de Deus leva o homem ao lugar do céu. Então, quando nossa mente é cativa ao Senhor, né? Todo o nosso corpo tem que ser obediente, porque a nossa mente não é. Então, aí nós vamos para o caminho, nós sabemos que é o céu, para o nosso Senhor. Então, já dizia dois provérbios da palavra de Deus: o sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais a oferenda, quanto mais oferecendo com má intenção. Então, Provérbios 21, 27, né, diz que o sacrifício dos ímpios, Provérbios 21, 27, que fala que o sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com má intenção. Então, o ímpio lá que faz oferenda ao Senhor com uma má intenção, porque muitos falam assim: eu não sou crente, mas eu sou dizimista, minha vida é próspera. Eu não sou crente, mas eu sou. Meu amigo, você vai dizer. Está contrariando o Provérbio 27. Né? Simplesmente. Se alguém conhece alguém nessa situação, está contrariando. É a vontade. Essa está bem falado. Exatamente. Está dentro do Provérbio 27. Ele está dentro. Perdão, obrigado. Também o sacrifício dos ímpios é abominado ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15, 8.
Você fala combinado. Não adianta lá, eu vou acender uma vela para Maria e eu vou pedir para Iadé cuidar de mim. É uma combinação. Por isso que nós temos que levar a palavra para católicos, para catecistas, para budistas, para hinduistas, para muçulmanos. Temos que ver. Né? Eles têm uma religião, mas eles não têm isso. Religião só. Jesus Cristo foi o maior exemplo de todos os tempos, pois ele, sendo Deus, não julgou ser Deus, mas se esvaziou tornando-se servo, fazendo-se semelhante aos homens, e assim foi obediente a Deus até a sua morte, e morte horrenda, ainda de cruz. Filipenses 2, 5 a 8. Vamos ver essa passagem? Então, nós temos que ser servos como Cristo foi. Deus, nosso Deus não é um Deus assim que fala, ó, eu quero que vocês façam isso, façam isso. Não, ele mesmo veio. Tudo que ele quer que nós sejamos, ele veio e foi certo. Foi certo. Isso é característica do bom líder. Como líder, primeiro sou eu, depois os meus empregados. Quarto tópico. Eu vou apressar, ele já. Muitos dizem que amam a Deus. Muitos dizem que amam a Deus. Mas em João 14:21 está escrito. João 14:21. Se ama Cristo, tem que estar dentro da palavra de João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestarei nele. E me manifestarei nele. Tem que ler corretamente aqui. E eu o amarei e me manifestarei nele. Então, aqueles que guardam o mandamento do Senhor, né? Esse o Senhor ama e vai se manifestar através dele. Daí aqui tem uma pergunta: você ama Jesus? Cada um responde por si mesmo. Se você o ama, você tem os seus mandamentos e os guarda. Ou seja, você é obediente. Então quem me ama é obediente. Então cada um responde, cada um precisa responder para ninguém, responde dentro de si. Cada um sabe de si. Cada um vai dar conta de si. Segundo a Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e 2. Segundo a Crônicas 25, 1 e 2. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, esse é o versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Viu? Parte B. Porém, não com interesse de coração. Não com interesse de coração. Não completamente. Ele guardou o coração dele para desobedecer a Deus. Não foi completamente. Então há uma diferença daqueles que é completamente reto aos olhos do Senhor, completamente obediente ao Senhor, e aqueles que não são. Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. E tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Se você está aqui na comunidade evangélica sempre, se você tem algum cargo, se você tem alguma atividade nele, faça de coração, como se estivesse fazendo para o Senhor, porque você vai estar fazendo isso. Não como se estivesse fazendo para os homens. Se você estiver fazendo o que Cristo quer, ou você estiver fazendo para a presbítera região, como o pastor Moisés, 5 minutos, é errado. Tem que fazer para Deus. Tá? Colossenses 3:23. Eles são pontos. Deus usa
a liderança, para nos trazer qual é a nossa função. Porque o reino de Deus é ordem e decência. Deus não vai falar para fulano, vai falar para Kelly de um jeito, daí falar para André de um outro, e falar para mim de um outro, mas Deus falou, Deus chega, daí a gente chega na reunião, mas Deus falou para mim, André, Deus falou para você desse jeito, mas ele falou para mim de outro jeito. Ó, sinto muito, irmão. Daí a Kelly, não, mas eu sinto muito eu, porque Deus falou desse jeito comigo. Por isso já tem uma liderança. Deus instituiu a liderança. E Deus fala para a liderança. Nós não devemos mudar essa hierarquia que é estabelecida pelo Senhor, porque tudo no reino de Deus é por ordem e decência. Atos 4:32. Aqui tem um caso lamentável, e que esse caso acontece hoje dentro das igrejas. Né? Muitos que dizem que amam a Deus. Atos 4:32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas que eram comuns. Então eles estavam dizendo assim, algo de Deus. Ninguém tinha necessidade, todo mundo se preocupava um com o outro, vendiam seus bens, e tudo era comum a todo mundo, ninguém tinha necessidade naquela igreja. Né? Porém, em Atos 5:1, mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. 2, versículo 2. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então a Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da verdade? Guardando, não ficava para ti? Então quer dizer, Ananias e Safira venderam os seus bens e foram dar, né, como todo mundo estava dando, mas eles queriam dar o que? Eles retiveram uma parte. E quantos crentes no mundo de aparência? Você vê que tudo dentro da obediência tem sempre um círculo, né? Obediência e aparência, obediência e forma mecânica, obediência. Então, ou obedece ou não obedece, ou é de coração ou é mecânico. Né? E aqui, Ananias e Safira estavam vendo uma forma mecânica, né? Eles viram todo mundo dando, então eles não podiam ficar de fora, então também mudar. Né? Então o que aconteceu aqui? Ele falou: não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e espirrou, caiu morto. E grande temor veio sobre todos que ouviram. Né? Da mesma forma, a sua mulher. Né? Aconteceu a mesma coisa. Então é lamentável. Naquele dia, quando a igreja estava começando, Deus não podia permitir que a igreja começasse de modo morto. Então aquelas pessoas tinham que ser punidas. Então hoje acontece isso. E por que as pessoas não caem mortas? Porque hoje Jesus é misericórdia. Hoje o contexto é outro. E naquele contexto a igreja estava começando. Imagina se Deus permitisse que isso acontecesse. As pessoas iam levar lá no Senhor. Hoje o Evangelho do Senhor Jesus não tinha chegado até nós. Por quê? Porque se Ananias e Safira puderam reter e mentir para Deus, então Deus não é tão Deus assim não. A gente pode fingir, de qualquer jeito, a gente está lá, todo mundo está dando, está tudo. Todo mundo está conversando sobre nada, está tudo acontecendo. Todo mundo está fazendo isso, aquilo, todo mundo está fazendo. É só aparência. Deus não permitiu. Ele permitiu para que hoje o Evangelho chegasse fugindo para nós. Hoje Deus usa porque infelizmente tem alguns que fazem isso. Eu não sei como, eu já fiz isso. Confesso, já fiz isso. Eu tenho certeza que muitos já fizeram isso. Fizeram alguma coisa ou outra por aparência. Mas Deus quer nós sermos de Deus. Deus quer que nós venhamos ser, realmente nós venhamos ser, ter assim o coração voltado a Ele. Deus não quer isso. Quinto e último, Jesus tem se manifestado através de sua vida, pois. Então, quinto, Jesus tem se manifestado através de sua vida. Quinto, Jesus tem se manifestado através de sua vida, uma interrogação. Jesus tem se manifestado através de sua vida, uma interrogação.
Pois se sua resposta é sim, então você tem que ser obediente. Se sua resposta for não, então você tem um sério problema de relacionamento com Deus, que precisa ser resolvido. Já. Aqueles que são obedientes servem o Senhor com alegria e prazer. Não precisam ficar com atitudes religiosas para se justificarem. Aqueles que são obedientes aos mandamentos da palavra de Deus são comprometidos com seus ministérios. Não chegam atrasados, não voltam por motivos que não são justificáveis, são civistas fiéis, fazem tudo com amor, respeitam os seus líderes de direito, respeitam a liderança da igreja. Quem dá os dons no ministério da igreja? Conforme Efésios 4:8, diz, por isso, Efésios 4:8, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem é que subiu e levou cativo o cativeiro? Jesus. E deu os dons aos homens. Então Jesus dá o dom ao homem. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então é Deus que dá os dons e é Deus que dá os ministérios da igreja. Tá? Que é uma forma simbólica. Portanto, é de suma importância seguirmos nosso culto conforme Hebreus 13:7. Hebreus 13, isso eu quero que vocês marquem. Hebreus 13:7. Hebreus 13:7. Isso é importante. Isso é importantíssimo. Hebreus 13:7. Portanto, é de suma importância que sigamos nossos líderes, conforme Hebreus 13:7. Que diz: lembrai-vos dos vossos pastores. Algumas outras traduções está guias, ou seja, aqueles que estão à frente do ministério, né? Que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitais. Não temos que ser imitadores. Aqui está dizendo que nós temos que ser imitadores dos nossos pastores, imitando pela sua fé, aplicando para a sua maneira de viver, reparando a sua maneira de viver para que nós possamos imitar, né? A maneira de viver. Então, a liderança tem que ser enxergada e a liderança dentro da palavra de Deus tem que ser imitada. No 17 diz, Hebreus 13:17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque deram por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não seria útil. Então, temos que obedecer. Obedecer aos nossos pastores. Sexto e último ponto. Muitos dizem que falam de sabedoria humana em suas pregações, porém, não buscam conhecimento nas escrituras e pregam o que querem ou que ouviram outros pregarem. Porém, as escrituras dizem. Então, muitos, no próprio sexto, muitos dizem que não falam de sabedoria humana em suas pregações, porém, não buscam conhecimento nas escrituras e pregam o que querem ou que ouviram outros pregarem. Porém, as escrituras dizem, segundo a Pedro 3:13. Repete, por favor, o sexto bloco aí. Muitos dizem que não falam de sabedoria humana em suas pregações. Porém, não buscam conhecimento nas escrituras. E pregam o que querem ou que ouviram outros pregarem. Porém, as escrituras dizem, segundo a Pedro 3:13. Segundo a Pedro 3:13. Bom pregador, isso é uma opinião minha. Bom pregador é aquele que lê a palavra de Deus. Bom pregador
eu faço um seminário de teologia. Isso vai me tornar um pregador. Porque eu posso fazer um seminário de teologia mecanicamente. Né? Eu posso fazer um curso bíblico. Isso é uma coisa muito boa. Mas quando eu leio a palavra do Senhor com amor, com atenção, isso me torna apto a pregar a palavra do Senhor. Então, 2 Pedro 3,3: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 14: por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que eles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. A sabedoria não era dele, a sabedoria de Deus. Deus não é. Falando disso, 16. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os incautos, ou seja, aquelas pessoas que não entendem, ou inconstantes, torcem. Aquelas pessoas que não têm uma constância em servir o Senhor, que não têm uma leitura bíblica, elas torcem. Igualmente, as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então eles torcem, né? Eles fazem com aquilo, o texto está dizendo uma coisa, mas está falando outra. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Vós, portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, temos que guardar, deixando que alguma coisa que não está nas Escrituras entre na nossa cabeça e faça a gente se desviar da palavra de Deus. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Então, o que é crescer na graça? É ter uma vida de comunhão com Deus, é uma vida de santidade, uma vida de busca do Espírito Santo. Isso é crescer na graça. E o conhecimento de Deus, o que é? Ler a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras. Ali está a palavra de Deus. Ali, se nós queremos conhecer a Deus, se eu quero conhecer a Silvia, o que eu tenho que procurar para conhecer a Silvia? Eu tenho que começar a andar com ela, eu tenho que começar a ver o que ela gosta, qual os lugares que ela gosta, né? Daqui eu posso saber como a Silvia é, como é a Silvia. E como que nós vamos fazer isso com Deus? Eu vou pular até o seguinte, chegar lá no céu e falar, agora eu tocar na cara de Deus. Não, Deus já deixou as Escrituras para que a gente possa conhecer. Deus se revela a nós através das suas Escrituras. Então, por isso que Pedro, ele fala, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, nas Escrituras está falando do nosso Senhor. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem sabeis estar atentos, com a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiro isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, ninguém pode falar, está escrito assim, mas eu recebi uma revelação, está escrito assim, mas o Espírito Santo me revelou de outra maneira, me distorce. Misericórdia. Não tem particular interpretação. Deus já revelou nas Escrituras, senão a Bíblia estaria sendo escrita até hoje. Se ainda tivesse que interpretar a Bíblia, a gente ia estar até hoje escrevendo. Não tinha terminado a Apocalipse, né? Agora ia ter a Bíblia lá o livro tal da Bíblia. Entendeu? Então não é de particular interpretação, nós devemos buscar a interpretação dentro da Bíblia.
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Já 2 Timóteo 3,16, todos conhecem, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, se eu quero ser um servo perfeito e ter uma obediência perfeita, o Senhor, eu tenho que conhecer a palavra. Quantos homens falaram de sabedoria humana e distorcem a Escritura para o seu próprio benefício? Eu vou ler esses últimos. São três passagens aqui e acabam o segundo, tá bom? Então, quantos homens falaram de sabedoria humana e distorcem a Escritura para o seu próprio benefício? 2 Pedro 2,1. 2 Pedro 2,1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. É o que a gente vê hoje. Quantas pessoas estão falando mal de igreja hoje no Evangelho? Quantos comércios hoje não querem nem saber de ser crente? Deus me livre. O Bira trabalhou no comércio. Foi você que chegou a comentar comigo que algum comerciante chegou a comentar comigo que ali no comércio dele, alguém falou que ali, quando falava que era crente, eu nem era cliente, mas quando você comentou, foi, né? Então, o caminho do Senhor hoje está sendo blasfemado. Crente caloteiro. Pastor, vai puxar uma ficha financeira, se passou, pastor, a financeira fala, nem vendo com você. Não, mas não é só por causa disso, porque antes falava que era crente, né? Eu lembro disso com Moisés, que está mais tempo que, acho que é o Regiane, que somos a mãe, que estão mais tempo no Evangelho, né? Sabe, houve um tempo que quando falasse que era crente, já era crente na hora. Mas se você é crente, meu filho, Quando eu tinha 15 anos, eu conheci meu marido, meus pais eram espíritas. Aí a minha mãe ficou muito feliz quando ela soube que ele era da família Batista. aí. Você entendeu? Tinha respeito. Ele veio de uma família crente. É ótimo isso. Minha mãe chegou para mim e eles eram espíritas. Exatamente, depois eu desenvolvo um trabalho em criança e tudo mais, né? A gente vê assim, a mãe está conversando com você, né? Estava lá, percebe que você é cristão. Quer dizer, passa uma segurança a mais, né? Criança. Então, um dia eu cheguei a ouvir um louvor ali, eu estava jogando, eu cheguei a pedir uma criança, a mãe veio no carro, eu falei, nossa, louvor, adoro louvor. Não é cristã, adoro louvor. Mas se você vai falar de Jesus, o cara vai dizer, Tem crédito para falar com Jesus, entendeu? Você mostrou que, através da sua vida, quantos crentes estão mostrando que são caloteiros? É porque tem entidade que eu toco, como centros espíritas, né? Porque não há financiamento, não é falar assim, ó, sou representante da LBB, eu quero financiamento. Não vai ter financiamento. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do caráter cristão. Porque antigamente o caráter cristão, quando eu falava eu sou crente, só falava eu sou crente, dizia tudo. Você não precisava examinar mais nada. Você tinha certeza que aquela pessoa era uma pessoa íntegra. Hoje, a pessoa fala eu sou cristão. Então, mas por que isso? Porque nós estamos vivendo essa época, e senão a Bíblia seria mentirosa. Nós estamos vivendo o tempo de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções.
Isso eu não estou inventando nada, está nas escrituras. Eu não estou falando nada de mim, não estou falando nada disso. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não limita. Então quer dizer, parar, são avarentos que vão fazer negócio. O que está acontecendo hoje? Você vai comer o melhor dessa terra, deposita aqui, faz isso, crente fazendo loucura, dando tudo, aquilo que não tem, vai lá, agora você deu tudo que você não tem, agora você vai lá e faz um crediário lá, que Deus vai te honrar. O crente vai lá, faz um crediário, fica com o nome sujo na praça, escandaliza o nome do Senhor. Isso que está acontecendo hoje. Não que eu lá do Senhor, eu falo, ó, eu vou ofertar tudo do Senhor. Está aqui. Isso é de Deus. Porque aquela viúva, ela ofertou as suas coisinhas, ela não tinha. Isso é bíblico, é de Deus. Mas você vender isso, porque ela fez uma oferta. Agora você vender isso, como ela vai lá, ela vai ser um super crente, que ela vai conquistar o mundo, isso é uma falácia. Isso são pastores enganadores. São líderes enganadores. E que hoje a gente vê. Tem muitas coisas cristãs. Então tem que tomar muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado quando ouvir um pregador pregando na televisão. Muito cuidado quando ouvir um pregador pregando em qualquer outro lugar e ter certeza do que ele está falando. Se quer passar para a igreja, tenha certeza que aquilo que ele está falando é bíblico, está dentro da Bíblia. Porque, infelizmente, eu era menino na terra, eu saía para tudo quanto era vigília, aí anunciava no rádio e estava lá, eu lavava os telefone, e fiquei cheio de heresia. E quebrei a cara. E eu olhava para os irmãos da igreja e via que os irmãos fossem como eu. E não era o mover de Deus, era o mover de homens. Então nós não temos que ser meninos na fé. Como a bispa fala, não se deixar ser levado por ventos de doutrinas. Isso são ventos. Então tomar cuidado com os pregadores. Tomar muito cuidado, porque eu estou dentro do Cristo. Oséias 4,6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4,6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha só quem rejeita o conhecimento. O meu, Oséias, isso não é o Francisco que está falando, está aqui em Oséias 4,6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. É Deus falando ao povo, para que não seja sacerdote diante de mim. O que é um sacerdote? Né? Lá em Pedro fala que Deus instituiu reis e sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes. O que é sacerdote? Sacerdote é quando nós fazemos pensões por nós e por outros para Deus. Né? Então, quando nós estamos lá, Senhor, abençoe a Gaia, abençoe o Filho, abençoe a comunidade evangélica Sene, abençoe o Senhor. Eu estou sendo um sacerdote. Isso é sacerdote. Qual é a diferença do sacerdote e do profeta? O profeta é quando fala da parte de Deus para o povo de Deus. É isso que o Senhor diz. Né? Até mesmo quando eu vou fazer uma pregação, a palavra do Senhor diz. O pregador é o profeta. Ele está falando da parte de Deus para o povo. O sacerdote é quando fala da parte do povo para Deus. Essa é a diferença do profeta e sacerdote. E última passagem, 2 Pedro 19, que temos muito firme, 2 Pedro 19, 2 Pedro 19, e temos muito firme a palavra dos profetas. A Paulo, não, já estou repetindo, perdão. Isso aqui já lemos. Então, resumindo aqui, vou ler o resumo aqui, são poucas linhas. Resumindo, quando vivemos em obediência, fazemos a vontade de Deus, anulamos a vontade da nossa carne e aprendemos a ser servos. Temos consciência de que nada nos pertence, tudo é de Deus. Temos consciência da nossa autonomia cristã e colhemos as bênçãos decorrentes da obediência. Para Israel foi proposto a bênção ou a maldição. Se fossem obedientes aos mandamentos que o Senhor ordenava, teriam uma bênção. Se não fosse, tem. Como um bom cristão, você conhece a história. Para nós, hoje, também, pois se toda a lei se resume em 2 mandamentos, ou seja, amar
Tem levado o Evangelho aos não convertidos? Tem edificado aos irmãos na fé? Tem trazido seus dízimos e ofertas com fidelidade à casa do Senhor? Tem amado o seu próximo como a si mesmo? As boas obras têm acompanhado sua fé? Amado irmão em Cristo, o objetivo dessa reflexão é trazer luz à sua vida, é auxiliá-lo a refletir como anda o seu relacionamento com o Senhor. Saul estava oferecendo sacrifício, ato religioso, mas não estava agradando em nada a Deus e foi rejeitado. Em seu lugar, Deus buscou um homem segundo o seu coração, alguém que fosse obediente. Não se esqueça, obedecer é melhor do que sacrificar.